Evangelho de João, capítulo 12, de 1 até o verso 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Eu chamei esta narrativa, irmãos, de um ato de amor e de adoração a Jesus. Eu acho que esta cena do Evangelho, ela é como uma exposição daquilo que o Evangelho tem de melhor e mais sagrado. Você já esteve numa exposição em que uma peça rara ou caríssima ou especialíssima é mostrada? Quase sempre, quando a gente está diante destas coisas expostas num museu, numa sala de exposição, aquelas coisas que não podem ser manuseadas, alteradas, mexidas, aquelas cenas que têm que ser preservadas, elas são protegidas por muralhas, por cordas, e quase sempre estão ali inscrições como: não mexa, por favor, não toque, cuidado com as peças, não desfaça aquilo que está montado. Eu penso em João capítulo 12, esta cena do Evangelho que acabei de ler, numa coisa assim, numa coisa muito preciosa, sagrada, maravilhosa, num gesto de amor puríssimo, preciosíssimo, para com o nosso Salvador. O ato de uma mulher que surpreende o próprio Senhor com algo extraordinário, com algo incomum, com algo muito precioso, e que no final Jesus recebeu aquilo como um gesto de amor e adoração e imortalizou na história. Quando ele terminou de falar sobre o acontecido, ele disse: daqui para frente, onde quer que este evangelho for pregado, inclusive aqui, nesta noite, é preciso que se conte a história desta mulher para a memória sua. Então, irmãos, quem ama Jesus nesse nível, quem o adora com esta profundidade, quem o serve com tão grande desprendimento, como fez Maria de Betânia, vai entrar
para a história, para servir de referência, de baliza, de exemplo para aqueles que vão vir depois desta pessoa. João nos localiza este episódio como sendo 6 dias antes da Páscoa. Jesus Cristo, quando ele estava ministrando no seu ministério público, ele celebrou 3 Páscoas. Esta é a última. E nesta última Páscoa, depois de 3 anos e meio de ministério, aproximadamente, na última Páscoa, Jesus Cristo vai ser preso, vai ser entregue na mão dos inimigos, vai ser morto e crucificado. É muito importante esta agenda. É muito importante começar esta informação com a hora. Isso mostra realmente que aquilo que nós vamos ler foi algo planejado para esta hora, para este momento oportuno. Certamente era a última visita que Jesus faria naquela casa. E talvez a Betânia também. Este é o momento, ou faz agora, ou talvez não vai mais encontrar Jesus, porque daqui a 6 dias, Jesus Cristo vai morrer. Irmãos, isso me sugere alguma coisa muito interessante. E às vezes nós perdemos a oportunidade de fazer o bem, de servir alguém, de fazer algo de valor para uma pessoa, nem precisa ser para o Senhor, mas também para Ele. E se não fazemos, naquele momento que a oportunidade nos aparece, talvez não tenhamos mais tempo. Uma vez eu li um poema, eu acho que era da Mirtes Matias, que foi uma poetisa batista da convenção, de raros dotes. E ela dizia que se você tem uma flor para dar para sua esposa, dê agora, porque amanhã ela pode não estar. Entregar uma coroa no lugar de uma flor que não deu em vida, não serve, não tem o mesmo valor, porque a pessoa não está mais ali. Se você tem que preparar um jantar especial para alguém, faz logo. Não posterga, não adia demais, não perde a chance. Maria não perdeu a chance. A visita de Jesus era única. O tempo urgia. Então, ou faz agora, ou não faz mais. Quais são as decisões que você tem colocado no seu coração para ajudar alguém e você, na prática, não consegue fazer? Eu quero visitar aquele irmão que está doente. O irmão está doente. Se você se demorar muito, quem sabe o irmão vai morrer, você vai visitá-lo num caixão, né? Se você tem alguma coisa para fazer, que é importante fazer, não perca a oportunidade. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Este relato da unção de Maria, de Jesus por Maria de Betânia, é contado em 3 dos 4 evangelhos. Somente Lucas não narra este episódio. Mateus fala, Marcos fala e João também, esse texto que acabamos de ler. E Marcos, especialmente, diz que este encontro foi em Betânia, sim, mas não era exatamente na casa de Marta, Maria e Lázaro. Era na casa de um judeu chamado Simão, que tinha sido leproso. Alguns comentaristas bíblicos dizem que este Simão, o leproso, foi curado por Jesus
E foi ele que organizou a festa, convidando esses 3 amigos conhecidos e íntimos do Senhor, que eram Marta, Maria e Lázaro, em cuja casa Jesus tinha entrada. Os 3 eram crentes, os 3 eram adultos, e parece que os 3 também não eram casados. Então, este homem chamado Simão o leproso, ele foi então para casa. Marta, Maria e Lázaro foram para a casa deste homem e ofereceram para ele ali uma ceia. Que gente que tinha razão para fazer uma festa para Jesus, né? Entre esses estava Lázaro, que tinha ressuscitado dos mortos. Quanta alegria devia ter Lázaro de ser convidado para ir para uma festa, para um banquete, para uma reunião social, em que aquele que lhe deu a vida novamente estava presente. Acho que esse mesmo Espírito poderia também estar muito bem em Simão o leproso, que também estava doente de uma doença incurável, cheia de estigma naqueles dias. E Jesus então o curou, né? Nós sempre, irmãos, temos alguma coisa que devemos a Jesus. Cada um de nós, de alguma maneira, recebeu algum benefício dele. Nós temos realmente muitas razões para fazer algo, para demonstrar o nosso amor para o Senhor. Seja vir à igreja, seja entregar uma oferta, seja entregar a nossa vida, seja falar dele para alguém, seja o que for. Dar uma festa, como fazem aqui estas pessoas tão abençoadas, tão devedoras, que tinham sido instrumento do amor do Senhor, né? Certamente tinha outras pessoas ali. O foco está somente naqueles que merecem destaque ou que vão se destacar neste encontro, que certamente tinha mais gente, certo? Então, deram-lhe ali uma ceia. Marta servia. Marta tinha este dom, né? Marta é tão interessante analisar a personalidade desses 3 irmãos, né? Lázaro era provavelmente o líder da casa, vivia com 2 irmãs solteiras. Marta servia, o que ela sabia fazer de melhor. Maria fazia as honras da casa. Quando Jesus visitava aquela casa em Betânia, a casa dos amigos de Betânia, Lázaro, o que tinha ressuscitado dentre os mortos, abria a casa, acomodava, dava boas-vindas. Marta servia, se encarregava de fazer a comida, as compras da última hora, preparar o alimento. E Maria ficava ali conversando, atenta, recebendo, cuidando dos seus hóspedes, né? Aqui também, cada um está com uma função, cada um tem um trabalho, cada um faz aquilo que sabe fazer melhor, né? Então, a iniciativa é louvável, a hora é chave, né? E cada um está servindo Jesus com aquilo que faz melhor. Tudo isso é muito instrutivo e é muito importante e continua sendo uma lição preciosa para nós nesses dias, né? Enquanto estão ali, então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Lá embaixo nós ficamos sabendo que este perfume
valia 300 denários. Acho que todos aqui já devem saber, se não sabem, fiquem sabendo, que um denário, irmãos, correspondia ao pagamento de um trabalhador, fosse na roça, fosse na casa, de uma pessoa por um dia de trabalho. Quanto você paga para a sua faxineira, quanto você paga para uma pessoa que vem fazer um trabalho na sua casa, um pedreiro, por um dia de trabalho. R$150, R$200, dependendo da especialidade. Multiplica isso por 300. Quem é bom de matemática aqui? 300 denários vezes, Fernando, vezes 200 dá quanto? 45 mil. Agora presta atenção aqui numa coisa. Se você tivesse 45 mil, como você usaria esse dinheiro? Você compraria um perfume? Você sabe que tem perfume que vale isso ainda hoje? Caríssimos, aqueles perfumes de Paris, franceses. E se comprasse o perfume de 45 mil, eu não consigo nem pensar, eu acho que eu sou muito pobre mesmo, né? Eu nem consigo pensar num perfume de 45 mil. E se comprasse um perfume no valor desse, como você iria usar? Com que parcimônia você iria usar e poupar esse perfumezinho? Usar só um pouquinho numa ocasião muito especial para não gastar, né? Irmãos, eu acho que vocês já pegaram a moral da história, né? Maria não comprou este perfume para sair cheirosa, chamando a atenção. Ela comprou este perfume para derramar todinho, completamente, sobre o seu Senhor. E parece que ela percebeu que aquele era mesmo o último momento com ele. Então eu vou aproveitar este momento e vou derramar todo esse perfume preciosíssimo sobre o meu Senhor. Uma coisa que é interessante aqui, irmãos, é que de modo geral, até hoje, os judeus ungem a cabeça. Óleo, perfume, eles colocam muito sobre a cabeça, como com aquela ideia de que o óleo restaura, refaz, anima, tira o cansaço, etc. Não sei se isso é realmente verdade, mas isso era o que eles acreditavam. Mas, neste caso aqui, Maria derramou sobre os pés de Jesus e enxugou este perfume com os seus cabelos. Essa coisa de ficar aos pés, de ungir os pés e enxugar os pés com os cabelos, também é um gesto, irmãos, que naquela cultura é cheio de significado. Estar aos pés de alguém é assumir aquela condição de rendição, de entrega, de submissão, aquela posição de servo. O servo estava quase sempre aos pés do seu senhor. Ele estava ali naquela condição de completa obediência e submissão para atender qualquer pedido, qualquer desejo, qualquer ordem do seu Senhor, né? Então Maria, ela não está somente entregando alguma coisa muito especial e rara, ela está, irmãos, com aquele gesto, se submetendo, se entregando completamente àquele que é o seu Salvador. Que gesto de amor bonito. É muito bonito porque é uma coisa oportuna. Quantas coisas são inoportunas? A gente faz fora de hora, mas este gesto cai como uma luva. É algo muito oportuno, dentro do cronômetro de Deus. Esta é a hora certa de Maria fazer isto, né? É o momento certo.
Uma outra coisa que me chama a atenção é que ela fez isso publicamente. Ela não chamou Jesus do lado, ou lá na cozinha, ou num canto reservado, e derramou o perfume sobre ele, como ela tinha planejado fazer, estando só ela e ele no ambiente. Ela aproveitou aquele momento público, daquela reunião social, para que outros vissem e o Senhor fosse honrado, não somente por ela, mas por aqueles outros que estavam presentes. Se a gente precisa realmente aproveitar as oportunidades, irmãos, a gente precisa também aprender, demonstrar o nosso amor por aquelas pessoas que nós amamos. Precisamos aprender a fazer isto publicamente. O pastor Rafael anunciou aqui o encontro de casais de outubro. Deixa eu dar uma cutucadinha em vocês com isto. Irmãos, muitas vezes a gente traz os casais na frente no encontro, faz uma declaração. Já disse para sua mulher que você ama hoje? Eu já disse. E a mulher disse quando? Ele não disse nada. Você já deu uma flor para sua mulher? Ele nunca me deu, pastor. Então diz agora aqui diante de todo mundo. E você desarma o homem. Ele se mexe, se contorce, se encabula, emudece, fala, amendoeira, e não fala. É tão interessante que muitas vezes nós não sabemos demonstrar o nosso amor publicamente. Muitas vezes nós somos tão econômicos em dar um elogio, em declarar o valor e apreciar algo que a pessoa faz. Nós precisamos aprender com Maria de Betânia a demonstrar o nosso amor publicamente. Eu não estou falando de intimidade física, irmãos. Eu estou falando de cortesia, de elogio, de coisas que fazem tanto bem para o relacionamento quando a gente honra, a mulher honra o seu marido publicamente, honra a sua esposa, o chefe honra o empregado e o empregado o chefe, o senhor o servo o senhor. A nossa vida realmente seria muito melhor, nossos relacionamentos seriam muito mais leves se a gente tivesse essa iniciativa de Maria de demonstrar o quanto amamos o nosso Senhor publicamente, e também os nossos filhos e etc. Então o amor de Maria foi um amor oportuno, foi um amor público, foi uma coisa espontânea. Ninguém pediu para ela fazer nada. Ela não avisou a ninguém, nem a Jesus. Aquilo foi não sei se foi exatamente uma surpresa, já que o Senhor sabia de tudo de antemão. Mas além de Jesus, que certamente sabia, ninguém ali sabia do que ela estava planejando. Este amor, irmãos, considerando que eles não eram ricos, foi um amor que se mostrou também sacrificial. Juntar 45 mil, talvez fosse a poupança daquela moça por um ano de trabalho, por muito tempo, guardado, quem sabe, moeda por moeda, num cofrinho, até chegar aquele montante. E de tudo que ela poderia fazer com aquele dinheiro, que não era pouco mesmo hoje, ela resolveu entregar para o Senhor. Irmãos, nós vivemos num mundo em que dinheiro e religião estão vivendo dias de conflito. Nós encontramos pessoas exploradoras, pessoas sem escrúpulos, pessoas que negociam bênçãos.
não tem nada mais digno da nossa censura e da nossa reprovação do que isso. Ao mesmo tempo, irmãos, continua valendo o fato de que nosso Senhor merece o melhor. E se tivermos até que fazer um sacrifício por causa dele, façamos. Nós nunca vamos nos arrepender de dar alguma coisa para o Senhor, de fazer alguma coisa para o Senhor, mesmo que isto seja algo sacrificial. Eu acho que eu já falei, vocês já me conhecem bastante, e eu já falei algumas vezes, irmãos, que eu gosto de conforto. Eu gosto de conforto. Mas, por causa do meu Senhor, eu já estive, irmãos, em aldeias de índios, no norte do Brasil, um fim de mundo, dormindo num pau duro, ou numa rede de cordas tecida pelos próprios índios. Na África, eu já dormi no chão, num colchãozinho que não chega a bater talvez a espessura do meu dedo. Um gordo como eu, era como dormir no chão, eu sentia até um frio na minha costa, né? E na hora que eu me deitar para eu me levantar, a Ana tinha que me puxar para eu me levantar. Eu acordava, irmãos, assim, todo torto, uma dor na costa. O banho, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. O banho, eu tinha que ir buscar num poço que não tinha fim. Acho que, sei lá quantos metros. Numa lata de querosene amarrada numa corda, colocada uma carretilha, e subir com 18, 20 litros de água naquela lata imensa. E exatamente isso. Puxando aqui, irmãos, 2, 3 vezes por dia para ele tomar banho. Que água quente aquela, gelada, irmãos, lá da profundeza de onde vinha, né? Dava cada pulo tomando aquele banho. Eu gosto de banho quente, muito quente. De noite você tinha companhia de sapos, baratas, mosquitos. Graças a Deus que levamos um mosquiteiro. Irmãos, aquilo para mim, aquilo era uma coisa muito sacrificial. Eu sou um pregador urbano. E o irônico é que eu quase fui trabalhar entre índios. Teria sido um desastre. Eu não tenho esse perfil para esse tipo de coisa. Mas o ponto que eu quero mostrar aqui, irmãos, é que pelo meu Senhor, eu não faria normalmente. Eu não iria normalmente para um lugar daquele. Mas por causa do meu Senhor, o que eu não faria por aquele que me salvou, como nós cantamos aqui, por aquele que me encontrou, por aquele que me chamou pela sua graça e me deu o privilégio, a glória de servi-lo. Como eu estava dizendo, eu acordava com dor na coluna, cansado, arrebentado. Aquilo era um desconforto. Mas eu não saí praguejando. Eu saí morrendo de pena que eu tinha que sair da Guiné-Bissau, do Senegal, da Gâmbia, lá de Moçambique. E, pastor, o senhor iria de novo? É só me chamar, né? Pelo meu Senhor, eu vou realmente em qualquer lugar. Você está pronto para fazer algum sacrifício pelo Senhor? Você está pronto para fazer alguma coisa que lhe custe? Eu não darei para o Senhor aquilo que não me custe nada. Se a missão é no ar-condicionado, dentro de um carrão, né, de uma Mitsubishi, você vai para um hotel 5 estrelas, qual é a glória disso? Qual é o valor disso, irmãos? Agora, quando você vai enfrentando desafios, perigos, parece que se torna mais significativo
e mais emocionante as nossas missões. Maria, ela deu uma oferta sacrificial. Ela não pensou em guardar aquilo, não pensou em guardar o dinheiro, não pensou no seu bem-estar, pensou no Senhor, em quem nós devemos pensar numa hora desta, né? Foi um amor realmente sacrificial, o amor de Maria, né? Quão poucas coisas hoje nos afastam do Senhor. Vem uma chuva, a gente não vai na igreja. E a grande maioria, a grande maioria da igreja tem carro. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós somos escravos da obrigação, ter que vir porque tem que vir, debaixo de chuva e relâmpago e trovão. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente tem pouca disponibilidade, pouca iniciativa para fazer algo até para o próprio Senhor. Você imagine pelos outros. Hoje de manhã eu estava falando para os homens sobre a carta aos Gálatas e o desafio de levar as cargas uns dos outros. Que cargas? Quem é que sabe alguma coisa um do outro aqui? Quem é que faz alguma coisa pelo outro? Nesse tipo de cristianismo individual que nós temos, egoísta, né? Esta cena, esta iniciativa, este grande coração desta mulher é alguma coisa realmente que precisa ser dito, como Jesus falou, porque é um exemplo e um grande desafio, né? Agora, ela chegou, derramou sobre o Senhor e criou uma reação. O texto diz que Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que o estava para traí-lo, protestou. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Parece uma colocação justa, né? Parece um uso melhor desse dinheiro. Tanto pobre por aí, tantas pessoas com tanta necessidade, para que gastar esse dinheiro todo? Quantas cestas básicas se poderia comprar com esse dinheiro? Isso aqui é o discurso socialista, né? É o discurso de vamos acabar com a pobreza, vamos atender aos pobres. É claro que poderia comprar, mas não foi nisto que Maria pensou. E a palavra, o discurso de Judas aqui, nesse contexto, era um discurso realmente hipócrita, um discurso falso, porque nem ele mesmo fazia isto. O texto diz que falou isto não porque ele tivesse tanto cuidado e tanto amor pelos pobres, mas porque ele queria era pegar aquele dinheiro. Ele tomava conta da bolsa. Ele era o tesoureiro do grupo. Irmãos, tem certas coisas no Evangelho que eu não entendo. E essa é uma dessas coisas. Você vai dar a horta para o cabrito tomar conta? Você vai entregar as ofertas, o dinheiro que davam ali para o Senhor como oferta, para ser administrado por Judas Iscariotes, por um ladrão. Mas Jesus permitiu por razões que nós não conhecemos. E, na verdade, aqui o evangelista denuncia este caráter hipócrita, cheio de discursos, cheio de teses, cheio de aparente interesse pelos pobres, mas, na verdade, ele estava pensando, era nele mesmo, em pegar aquele dinheiro, se chegasse na bolsa, ele iria desviar para fins escusos, né? Ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres. Agora, Jesus não pensou assim. E Jesus era cheio de amor pelos pobres. Jesus, ele várias vezes, ele alimentou multidões. Não é que
seja ilícito, cuidados que tem necessidade. Jesus deu exemplo disto. Mas tem certas horas, irmãos, que nós realmente precisamos priorizar o Senhor. E neste caso aqui, Maria estava certíssima. Jesus não fez coro com aquela oposição, não concordou com aquela colocação, até porque era falsa, aquele discurso. Mas ele defendeu a mulher, disse: parem com isso. Parem com esta censura. Esta mulher, como é que é? Deixai-a, porque ela, Maria, que ela guarde este perfume para o dia em que me embalsamarem. Eu vou morrer daqui a 6 dias. E como os judeus têm o costume de embalsamarem o corpo do defunto com perfume, na verdade ela se antecipou. Ela está preparando o meu corpo para a sepultura. E mais, os pobres, se vocês quiserem fazer o bem, se vocês quiserem colocar em prática aquilo que Judas está propondo, não vai faltar oportunidade. Os pobres sempre tendes convosco. Tem alguém aqui entre nós que estudou sociologia, né? Irmãos, se tem uma coisa que tem em todo lugar, é pobre. Você já notou isso, como tem pobre? Né? Em Nova York, a capital mundial do capitalismo, você vai na Quinta Avenida, você encontra pobre, você encontra mendigo. Né? Se você for naquela cidade mais rica da Suíça, você vai encontrar pobre. Claro que não tanto na mesma medida que a gente tem nos países pobres, nos países em desenvolvimento, nos países tão populosos como o Brasil, a Índia e outros, tem muito mais. Mas o fato é que se realmente nós queremos ajudar alguém, não vai faltar alguém necessitado perto de nós. Os pobres sempre tendes convosco. Que coisa, né? Mas a mim, Jesus, nem sempre me tendes. Então eu aceito o que ela fez. O seu amor foi algo aceitável. Eu quero valorizar a iniciativa, eu quero agradecer e quero também eternizar essa história. Nem tudo ou muito do que Jesus fez e ensinou não foi registrado nesse livro. Não daria. Realmente seria impossível. Mas essa história não pode ficar fora do Evangelho. Por quê? Porque é uma história de amor a Jesus. É uma história de uma dedicação ímpar. É a história de um amor puro, oportuno, sacrificial. É a história de um amor que, sem medida, o tipo de amor que nós devemos para com aquele que nos salvou. Uma cena, um ato de amor e de adoração para com o nosso Mestre, aquele que morreu em nosso lugar. Nós devemos para o nosso Senhor o nosso amor e a nossa adoração. É o mínimo que nós podemos fazer por aquele que deu a sua vida por nós. Amém?